Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, um podcast aqui do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. E hoje nós pensamos aqui para este episódio numa espécie de fechamento de temporada. Já falamos aí nos primeiros episódios sobre gestão, marketing, gestão por indicadores, sobre planejamento estratégico, enfim, vários assuntos relacionados à gestão de escritório. E hoje a gente pensou em contar um pouco da nossa história, do nosso escritório, em 10 anos de advocacia do CJP Advocacia. E hoje, como convidado, na verdade, muito mais do que convidado, é um dono também aqui do projeto, não está na frente das câmeras, mas vai estar aqui com a gente contando, batendo esse papo hoje, o Thiago Cunha, que é nosso sócio. Estamos aqui juntos finalmente nesse episódio, que é sócio do escritório, mestre em Direito pela USP, também especialista em Direito Ambiental Urbanístico e LLM, né? MBA em Direito Empresarial pela FGV. Também aqui com o Gustavo, nosso sócio da área criminal, estamos aqui os três juntos. E assim, vamos começar aqui, acho que o grande barato desse episódio que a gente pensou é assim, tudo isso que a gente conversou nesses primeiros episódios sobre gestão e tal, marketing, coisa que a gente veio aprendendo meio que na marra, veio discutindo quantas discussões que a gente teve nesta mesa aqui e em outras também, no outro escritório, e que discussões para a gente evoluir, sempre tentando discutir esses conceitos que agora a gente está compartilhando e está... Um verdadeiro estudo de caso, tentar mostrar para quem está ouvindo que, assim, é possível aprender fazendo, mas é muito mais fácil e muito melhor aprendendo com alguém ensinando pra gente. A gente, infelizmente ou felizmente, aprendemos muito mais fazendo do que alguém ensinando pra gente. Até porque 10 anos atrás, pelo menos é a minha percepção, não acho que essa noção de escritório e empresa era tão forte, pungente como está hoje. Acho que quando a gente começou era mesmo... Somos advogados, precisamos colocar, enfim. Vamos trabalhar, vamos juntar e vamos fazer. Quem tem impressora, quem tem computador, e a gente se junta e bora lá. Eu queria aproveitar, só para começar com uma pergunta, para a gente ter um certo direcionamento aqui, mas assim, nesse processo mesmo de decisão, pegando um pouco o gancho do que o Gustavo começou a falar aqui, o que cada um de vocês, eu vou falar aqui também, mas quero começar com o Thiago, que já se apresentando, já aproveitando e respondendo essa pergunta aí, Thiago. O que levou a gente a montar um escritório? Qual a tua percepção de quando assim? O que tu pensou? Vou montar um escritório com os meninos. Acho que vocês estavam satisfeitos com a carreira naquele momento? Como é que cada um de vocês estava? E assim, qual era a perspectiva? Assim, o que levou a gente a dar esse tchan aí para começar, esse start? Bom, vamos lá, vamos ver como é que a gente lembra disso, né? Quando é que não faz tanto tempo assim. Não, faz um pouco, né? Começou com um projeto até a gente botar em prática. Bom, mas enfim, começar a me apresentar aqui, prazer estar aqui na frente das câmeras. Eu não sou muito de holofote, por isso que não estou aqui no lugar do Yuri, do Gustavo, que enfim, estou muito bem representado. E são pessoas que estão... Ficaria ruim três trabalho. Também, que falando ia ficar meio lotado, mas tudo bem. Mas enfim, para dar uma folga também para vocês aí, para não ficar sempre... Mas enfim, como o Yuri falou, participo do projeto, o projeto é sensacional e é um prazer estar aqui, podendo contribuir e enfim, vamos lá. Cara, o que eu me lembro? Eu me lembro de um jantar que a gente estava no La Traviata, falando sobre as nossas vidas, o que a gente estava vendo. Eu não sei se o Yuri já estava para São Paulo, acho que ainda não. Era próximo de uma eleição e ali a gente começou a vislumbrar as possibilidades de clientes. Porque aí a gente pega Mas tava cada um em um lugar, certo? Tava numa realidade diferente. Eu não me lembro nem onde eu estava, na verdade, assim, porque logo quando me formei, fiquei um tempo ali, peguei a OAB e fiquei um tempo, mas foi pouco tempo realmente. Logo depois eu entrei no escritório. Eu já estava naquele escritório, sim, já estava naquele escritório. Mas, de fato, o que levou a gente a começar a pensar isso era a insatisfação com o que a gente estava vivendo. A realidade que a gente estava tendo ali. Eu estava num escritório, um escritório relativamente familiar, por mais que com... Famoso, mas familiar. E com uma história muito, muito grande.
Só que comecei a perceber que a advocacia era muito mais do que aquilo ali, só fazer petição, e que para dar certo mesmo que eu queria, ia ter que ter o meu escritório. A função também essa era concurso, a percepção naquele momento, naquela realidade. E também ainda tinha aquela ideia de concurso público, Sim. sabe? A gente ainda veio com aquilo ali da faculdade, vou passar num concurso, ter a estabilidade de um concurso público, e enfim. E aí eu me lembro dessa noite que a gente teve, numa conversa lá sobre isso, e aí a gente começou a vislumbrar essa possibilidade de se juntar. Por que não, né? Por que não? Por que a gente não começaria com isso? É importante dizer que a gente já se conhece há 20 anos, certo? Todos nós. A gente, bem mais. Nós estudamos juntos, acho que com 11 anos de idade, e depois... Quinta série de e o Gustavo entrou na sexta. Não, porque o Yuri não foi. Tu passou pra manhã, conheceu o Gustavo. Aí quando eu passei pra manhã no segundo ano, aí eu já entrei na turma de vocês de novo. Foi quando eu conheci o Gustavo. Foi em 96, se não me engano. 7, no caso. 96 que eu te conheci, 97 o Gustavo, que foi quando a gente... Mas fato é que foi quinta e sexta série do Fundamental. Já no ensino médio a gente já estudava junto. Nós três, a gente já vem desde o colégio, passamos uma faculdade amigos, né? Apesar de não estar estudando junto, mas a gente sempre conversava sobre advocacia, sobre direito, sobre faculdade. Vida, né? Era um grupo de amizade que, enfim... na verdade, vocês já estavam definidos o jurídico de vocês. Eu fui fazer engenharia. É verdade. Tu fizeste um ano de engenharia. Eu fiz um ano de engenharia. Mas a gente passou junto. Aí, quando eu fiz um ano de engenharia, tu tinha passado na UNAMA, aí a gente foi fazer... Quando eu passei em direito, tu passou... Porque tu chegaste a fazer um ano de UNAMA, e quando tu migrou para a Federal, o currículo te atrasou 6 meses. Isso. Então eu formei primeiro, o Yuri depois 6 meses, e o Thiago 6 meses depois por conta desse delay. Ou seja, nós passamos aí boa parte do tempo convivendo na mesma realidade do curso de Direito, certo? E já as expectativas de profissionais, de carreira, etc, etc. Como a gente já era amigo e tinha outros pontos afins, amigos também, a gente era do mesmo meio de amizade, a gente acabava conversando muito sobre isso. Cada um se formou, cada um teve uma experiência ali pós-retirada da OAB, pós ter carteirinha da OAB, e a realidade. Aí você estava no escritório, a gente se encontrou aí já todo mundo trabalhando. Isso já era, eu acho que 4 anos de formado, talvez, ou 3 anos de formado. A ideia do La Traviata eu acho que era 3 anos de formado, que eu acho que entre a ideia e vocês começarem, porque eu já entrei depois... Eu acho que deu um delay de 2 anos. Talvez. Mas tá no processo de decisão, certo? A gente conversou sobre isso. Sim, a gente conversou sobre isso. Eu me lembro da gente falando sobre possibilidades. Tu na área eleitoral, o Gustavo na área criminal. E o que cada um podia trazer de pontos fortes. Na minha cabeça, é isso que é o embrião do escritório já mesmo. Por mais que a gente tivesse ali... durante a faculdade, trocado ideia, trocado informações sobre isso, eu acho que a ideia de a gente se juntar e seguir uma carreira profissional juntos, na minha concepção, me remete a essa noite lá no La Traviata. E aquilo ali ficou, na verdade, né? Guardadinho. Aí começaram as coisas irem acontecendo, encontrou outra gente regando aquela sementinha ali... E aí eu me lembro que a tomada de decisão. Teve um almoço no shopping, e aí depois teve, eu não sei qual foi o primeiro, se foi o do shopping ou se foi aquele da Sol, que tem aquela foto que a gente tá matando um petit gâteau, ou se matando pelo petit gâteau. Mas eu não me lembro qual é qual. Ou seja, a gente amadureceu essa ideia. Foi amadurecendo. Por isso que a minha memória é tipo assim, entre quando tu falaste em tomada de decisão, entre a sementinha e efetivamente a tomada de decisão, eu acho que durou 2 anos, salvo engano, ou 1 ano talvez, maturando essa ideia. Vamos acontecer, o que eu vai me lembro acontecer? Claramente também de um dia que ou eu liguei para vocês ou eu mandei uma mensagem e falei assim, galera, a gente vai adiantar o nosso sonho. A gente vai precisar adiantar o nosso... Porque, enfim, fiquei insatisfeito com algumas coisas que aconteceram. Eu falei, não, a gente vai adiantar o nosso sonho. Foi o par. Isso, foi o basta, entendeu? Vamos tapa na mesa, assim, e vamos acontecer. E aí eu me lembro também que a gente ia ter uma outra sócia, né? A gente tinha uma quarta pessoa que ia entrar lá. Porque a ideia original nunca foi eu começar entrando, porque eu já estava casado. Como era a minha realidade? A minha realidade, assim, sempre foi um sonho
ter o teu nome. Ter o meu nome. Não só ter o meu nome, mas ser o gestor. Eu acho que talvez não necessariamente ter o nome, mas ser o gestor, tocar os desafios de captação de cliente, de não sei. Enfim, de ser um advogado autônomo. Porque diferente do Thiago, tu já estava mais confortável na carreira. Você tava... A minha vida inteira eu sempre foquei na advocacia. E talvez por isso eu tenha saído um pouco mais na frente em relação a vocês. Porque assim, do estágio até vamos dizer assim, o primeiro ano de faculdade, até a conclusão da faculdade, eu sempre pensei, a advocacia. O meu foco vai ser advocacia, eu só ainda não sabia qual era a advocacia. Eu estagiei o curso inteiro na advocacia empresarial. Quando foi no meu 4º ano, eu fui estagiar no Ministério Público com a Betânia e com a Ana Cláudia. E a Ana Cláudia plantou a sementinha no criminal. Disse assim, por que tu não fazes advocacia criminal? Eu falei assim, porque eu gosto do empresarial, eu não gosto muito, a minha visão ainda era muito pequena da advocacia criminal. De porta de cadeia. Eu não gosto muito dessa advocacia de sangue, de tal. Eu disse, mas, menino, existe uma advocacia que assim, é totalmente empresarial. Eu falei, mesmo. E eu comecei a, é isso que eu quero na minha vida, eu quero advocacia criminal. Só que assim, quando eu entrei no meu 5º ano, o escritório que eu estagiei a vida inteira me ligou e disse, Gustavo, a gente precisa que tu volte a trabalhar com a gente. Só que eu disse assim, cara, mas eu ainda não tenho OAB, Não, tu vais entrar como um paralegal, tu não vai ser nem estagiário, tu vais entrar como um paralegal e tu tirando a tua OAB, tu já está contratado como advogado. E aí, tipo assim, era uma oportunidade que eu não podia dizer não, em que pese eu, enfim, desviado do projeto, que assim, advocacia criminal. Mas isso foi muito bom porque assim, me deu uma cancha de advocacia, eu comecei a audiência e até que surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar com Lauria, na advocacia criminal propriamente dito. E aí assim, ali foi uma universidade, um MBA, tudo que eu podia, e quando assim, e sempre paralelo a gente conversando. Só que quando tu falaste, precisamos adiantar nossos sonhos... Tava no estágio de vida bem diferente. Eu já tava muito diferente, porque eu já tava casado e já tava com parcela de apartamento para pagar. Então, podia dar um passo atrás assim, brusco. E eu não tinha condições, porque assim, o planejamento que eu tinha montado da vida pessoal não me permitia naquele momento fazer isso naquele momento. Então foi o que eu disse para vocês, cara, eu tô aqui para ajudar no que for preciso, mas eu não consigo entrar ainda. Não, na verdade, tu sempre teve dentro. Sim, a gente sempre... Mas a gente conversava assim, Gustavo vencerá. Eu me lembro de umas conversas que eu tive com o Yuri, assim, eu em São Paulo, o Yuri revoltado, Gustavo não apareceu, não veio fazer isso. Falei, calma, mas vamos entender. A ideia é essa, isso já tava... aquela história, né, que o contrato, o que tá... como é? O que tá combinado não sai caro. É isso, exatamente. Gustavo, a gente sabia que o Gustavo tem uma realidade que ele não tá podendo entrar. O Gustavo sempre teve. Na minha cabeça, tu sempre teve junto. Sim. O escritório CJP sempre nasceu assim desde o início e a gente sabia que tu... Inclusive, isso era uma meta pra gente, né? O Gustavo colocou assim, gente, eu preciso ter tanto por mês. Enquanto o escritório não me garante isso, eu não tenho como entrar. E isso era até uma meta que a gente estava buscando cumprir para a gente ter todo mundo junto. Eu me lembro que isso foi uma coisa também que... forçou, uma certa forma, um aperto, né? Foi a questão de fazer planejamento. Assim, mesmo que seja inconsciente, a gente não chamou de planejamento, mas foi. Mas inconscientemente foi isso. Foi um planejamento. Tipo assim, aquilo que o Fernando falou pra gente, de ter um objetivo aonde chegar. E meio que nesse início, o objetivo aonde chegar era isso. Cara, a gente precisa atingir esse patamar de faturamento para que a gente comece a voar com a nossa possível potência máxima. Com 3 sócios, com todas as áreas distintas, etc e tal. Então, assim, eu acho que esse case é bem interessante no sentido de, mesmo que inconscientemente, a gente estabeleceu um local aonde a gente precisava chegar para que a gente desse o próximo passo. Também é importante dizer, acho que o fato de ter lembrado assim, que várias vezes a gente conversava, o Gustavo não veio hoje, o Gustavo não veio. É que assim, esse caminho ele não é simplesmente florido. Ele não é uma coisa assim, vai que não, ele vai, tranquilo. Não, claro, a gente botava a cabeça na travesseiro e falava, pô, será que vai? Será que é? Será que não é? A gente aqui se matando, a gente aqui se esforçando. E a gente não... Pô, será? Teve dúvidas nesse processo. Né? Isso independente da nossa relação, mas assim, a gente botava isso como...
todo mundo se questiona no caminho. Assim, a questão é o quanto você acredita nesse caminho, no objetivo do final, para você superar esses questionamentos do meio do caminho. E eu confesso para vocês que eu não sei se a gente chegou a já ter essa conversa, é que assim, a tomada de decisão de tipo assim, vocês chegaram para mim, Gustavo, tá aqui, batemos a meta. A tomada de decisão de tipo assim, vou sair e vou entrar, também não foi muito fácil pra mim. Imagino. Porque assim, eu já tava uma realidade diferente, num patamar financeiro bom, que pagava as minhas despesas, me dava oportunidade de fazer o que a gente tinha planejado dentro de casa, eu e a minha esposa. Assim, foram 2 passos atrás que você deu, assim. Não, mas assim... Foram passos mais longos para trás. Eu assim, não sei, eu te confesso que eu não sei, porque assim, foi difícil. Eu cheguei em casa e disse assim, amor, é isso, eu quero conversar contigo, tá aqui, a gente tinha estabelecido isso com os meninos me apresentaram isso, mas isso vai acarretar, nesse primeiro momento, uma redução financeira, que eu tenho plena convicção que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, eu já vou atingir, mas eu preciso contar com você, que assim, a gente vai ter que dar uma segurada. Graças a Deus, ela é servidora pública, ela tem uma condições, ela ganha muito bem, e ela, tipo assim, ela me perguntou, tu tens convicção nesse plano? Vai dar certo? Eu falei assim, eu tenho muita convicção, porque eu tenho vontade de trabalhar, eu tô com 2 pessoas que também têm muita vontade de trabalhar, então vai dar certo. Ela falou, então não tem problema, eu só quero que, o combinado vai ser quando? Daqui a 1 ano e meio, 2 anos? Não, daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Mais uma meta estabelecida. Eu quero que a gente, assim, eu tenho certeza que a gente não vai passar por nenhuma dificuldade, mas assim, eu quero continuar com o nosso planejamento. Falei, então fechou. Quando eu tive o apoio de dentro de casa, eu disse assim, cara, isso sempre foi um sonho, assim, acima de qualquer coisa. Eu estava muito feliz aonde eu estava, eu aprendi muito, eu fui muito bem remunerado. Então, até assim, hoje vocês têm uma boa relação, sim, muito boa relação. Para uma pessoa que é acomodada, talvez, tipo assim, cara, trocar o certo pelo duvidoso. Não, mas para mim não era duvidoso, para mim era muito certo. Então, tipo assim, foi difícil do ponto de vista financeiro, mas, cara, bora, é isso que eu quero dar a cara a tapa para fazer acontecer, para construir alguma coisa a minha carreira, apesar de eu ter plena liberdade lá, mas assim, ao fim e ao cabo, eu ainda estava e sempre estive embaixo da asa do sócio head da área, né? O dono do escritório. Então, tipo assim, cara, eu quero me dar essa oportunidade. E aí, como são as coisas? Quando eu fui, eu acho que um ano depois, eu fiquei me perguntando, por que eu não vim antes? Porque as coisas dão uma mudança, as coisas vão acontecendo que, tipo assim, por que não abrir? Não podia ter vindo um ano, mas eu acho que tudo foi no tempo certo, no tempo correto, enfim. E é engraçado, são duas histórias totalmente diferentes. O Thiago totalmente insatisfeito, deu um tapa na mesa, deu um basta e falou assim, bora. Decididaço. O Gustavo, peraí, eu tenho uma realidade aqui que eu preciso considerar e tal. A minha realidade nesse momento era mais parecida com a do Thiago, assim, eu estava no mestrado, estava morando em São Paulo, eu tinha um planejamento, já tinha trabalhado um ano, logo depois que eu tinha tirado a minha OAB, estava tranquilo, morando na casa da minha mãe, então eu estava só guardando mesmo para eu fazer um investimento no mestrado e doutorado, que era o meu objetivo imediato. Fiz, tranquilo, e tinha uma ideia de advocacia. Meu avô sempre foi advogado, então assim, minha relação com meu avô sempre foi muito próxima, ele sempre foi o cara que eu sempre ouvi muito ele. Foi um dos nossos mentores, né? Exato. O cara que falou pra gente. E foi fiador assim, também, não? Foi fiador no primeiro. Ele foi a primeira pessoa que de fato acreditou. Não, eu boto meu nome aí no. Também não, porque tipo assim, o tio Rodolfo, teu pai também, tipo assim, ajudou a gente. Muita gente ajudou, mas assim, profissionalmente, a referência como advogado. Mas eu tô falando assim, o cara foi lá, ele botou o nome dele, ele aceitou ser fiador nosso, lógico que, enfim, tinha toda uma relação de proximidade dele com a dona do imóvel.
Permitiu, mas eu me lembro que logo no início que a gente já começou mesmo a trabalhar lá, eu cheguei no escritório, tinha um bilhete pra mim. Cheguei aqui 8 horas da manhã, não tinha ninguém no escritório, pra dar certo tem que começar a trabalhar cedo, alguma coisa assim, chamando a atenção mesmo, sabe? Foi o Dr. Glaís. Dr. Glaís, eu liguei pra ele, doutor, pelo amor de Deus, me desculpa, eu tava no fórum fazendo diligência. Ele, não, então tá justificado, tá tudo certo. O meu avô era assim, Ele me deixou um bilhete, eu infelizmente eu não guardei esse bilhete, mas ele deixou esse bilhete pra mim, enquanto o Yuri ainda tava em São Paulo e o Gustavo ainda tava no E eu lembro que numa vinda minha aqui que a gente decidiu, acho que foi um desses encontros que a gente teve para decidir fazer, eu fui lá consultar ele, porque na minha cabeça, e acho que na cabeça dele também, foi assim, o Yuri vai voltar de São Paulo, vai trabalhar comigo no escritório. Ele já tava com o pé no freio, e o escritório tava lá montado e tal, e ele tava ali só... te esperando, literalmente. Enfim, o que eu acho é que ele tava me esperando mesmo, de fato, para fazer. E eu falei... Cheguei para conversar com ele, falei da nossa ideia, ele perguntou assim... Primeira coisa, eles são de confiança, são da tua inteira confiança? Eu falei, são, então vai porque eu confio no trabalho de vocês e tal, no teu trabalho, no caso, para mim, vai que para fazer dar certo, a primeira coisa vocês têm que ser de absoluta confiança. Eu falei, não, então beleza. Aí ele contou as histórias da sociedade dele e tal. E foi nesse contexto aí que eu falei, vamos. Já era uma ideia, eu sempre quis advogar, até por espelho a ele, não sabia ainda por onde começar, se ia montar um escritório próprio, se eu ia... Assim, não passava pela minha cabeça. Quando a gente começou a conversar, eu falei, não, tá na hora. Só que pra mim era mais confortável, eu tava em São Paulo, tava trabalhando em São Paulo, inclusive. Então, assim, eu tava tranquilo, tinha um final de ano pra terminar as disciplinas do mestrado para vir para Belém. E o engraçado, já pegando um gancho disso, quando eu vim, o Thiago foi para fazer o mestrado. A gente inverteu. O Thiago começou a trabalhar, acho que uns 7, 8 meses, sozinho no escritório. Não, um ano. Foi o escritório começou, a gente começou, o contrato do escritório, do primeiro aluguel é janeiro de 2011. Isso. Aí a gente montou o escritório até por volta ali de fevereiro, março, foi de fato quando começou. Nosso CNPJ é de junho. De abril. Eu acho que é junho. Abril, acho que o contrato social é de abril de 2011. O contrato social pode até ser, mas o CNPJ, como fui eu que abri, eu errei várias vezes o processo. Então foi por isso que foi junho. Já estamos passando pelo processo de dificuldade. Mas é isso que eu tô te falando, a gente aprendeu os erros, literalmente, até no momento que a gente abriu, porque a gente não tinha dinheiro para pagar contador. Falar aí, até, não sei se tu ia puxar essa conversa aí, mas também a gente não tinha um planejamento estratégico para começar o negócio, mas a gente tinha planejamento. Afinal, eu sou o cara da planilha, né? Sim, não. Eu tinha lá tudo assim, eu me lembro que a gente descobriu isso no episódio desse atrás, a gente descobriu, nós fizemos planejamento. Porque eu me lembro, assim, que eu olhava para o que eu tinha guardado, e aí eu pensei assim, cara, se o Yuri e o Gustavo tiverem isso daqui, a gente vai gastar tanto de aluguel, a gente gasta tanto para montagem, e a gente consegue viver durante 5, 6 meses sem cliente. Era essa, a gente tinha esse planejamento, esse bobear, essa planilha eu tenho até hoje. Eu acho que ela tá lá na... Tem. Tá eu no acho drop, que tá. Tá no drop. Com certeza. Eu acho que tá. Então, assim, não era totalmente sem planejamento, mas a gente fez esse planejamento, teve essa ideia. E aí, quando veio a batida na mesa, e aí tinha também aquela quarta sócia... que acabou não vingando, ela não entrou. No dia, a gente tinha que pagar já a entrada. No dia do aporte. Aluguel. O primeiro aporte foi o pagamento do aluguel. Exato. Porque a gente tinha que pagar para entrar. Foi aí que ela espanou. Foi aí que ela espanou. Eu me lembro que eu tava na portaria do escritório, ali na Governador José Malcher, ali no Bolônia. E a gente tinha que... Eu acho que a gente ia depositar. O Gustavo veio, deixou o dinheiro assim pra mim. Acho que ele tinha transferido. E foi daí que a gente teve que ir. Falei, galera, ao invés de ser... Sei lá, eu acho que era 300, 400 reais pra cada um. Vai ter que ser 500 pra cada um. Aí a gente parou pra pensar ali, né? Foi um momento que a gente falou, opa... Já começou a dar diferente. A gente estava pensando em 4, agora vai ser em 3. Dificuldades que sempre aparecem no planejamento. O planejamento fura, cara. É normal. Mas aí a gente parou para pensar assim, e aí? Vai só 3 ou a gente procura um quarto? Não, bora nos 3. A gente estava tão confiante nessa união e nessa ideia que a gente foi daquele mesmo jeito. E depois a gente até refletiu várias vezes, graças a Deus que isso aconteceu. Porque assim, a sinergia... talvez não fosse a mesma que
que sempre foi entre nós. Exato. E aí, assim, uma quarta pessoa, naquele momento... Não dá pra saber como seria, assim, mas não dá como saber, mas eu acho que assim, o feeling é uma quarta pessoa que não tem a mesma sinergia, talvez pudesse quebrar. Com certeza. Assim, é aquilo que eu sempre já falei algumas vezes aqui, eu acredito muito nessa questão da sinergia. Eu acho que muito do nosso sucesso de chegar aos 10 anos, a chegar até aqui, é isso, é fruto dessa sinergia, dessa compreensão que existe entre nós sócios. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante e muito cara pra gente, do que deu certo até agora. Talvez essa quarta pessoa pudesse quebrar essa sinergia. Exato. Entendeu? Poderia. Assim... Assim, só para complementar o que o Gustavo falou, isso é uma construção, né? Eu acho que o problema não é a pessoa quebrar ou não a sinergia. Talvez as características pessoais daquela pessoa não permitiriam a gente construir o que a gente construiu do jeito que foi do jeito que a gente construiu, e o que a gente continua construindo. Essa relação é sempre uma... É constante a construção. A gente tá sempre tendo que regar ali o jardim para estar florido. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu já vi que no meu roteiro ela tá daqui a pouquinho. Mas assim, antes de chegar nela, porque assim, ela casa. Eu não vou fazer logo, vamos mudando esse roteiro. O primeiro cliente, assim, a gente tá nesse espírito. O Thiago ia para lá, eu lembro que eu ainda estava em São Paulo, o Thiago ia todo dia pro escritório, almoçava no escritório, ficava lá, podia não ter nada pra fazer, mas ele tava lá. Assistia ainda mais depois cantado. Ainda mais depois do eu descobri como é que a gente conseguia assistir televisão pelo computador. Hoje é tranquilo, mas eu fiquei pesquisando lá, porque pra mim demorava muito. Depois do bilhete que ele recebeu do meu avô, aí que ele foi mesmo todo dia cedo e tava lá no escritório. Aí eu lembro que era próximo de um feriado, que na USP, na época, a semana inteira aproveitava o feriado. O feriado era só na sexta, mas uma semana a cada semestre tem um feriadão que ele passa uma semana inteira fechada a faculdade. E eu peguei e vim nesse feriado. Eu vim nesse feriado pra cá e eu falei, vou pro escritório. Já cheguei aqui, sabe aquele negócio assim, eu vou... Não tem nada pra fazer, mas eu vou. Eu fiquei lá, sentei lá no escritório, ficou eu e o Thiago, sem fazer nada. E neste dia, ou um dia depois, ligo o Gustavo. Estourou uma operação. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Ei, mas não foi o primeiro cliente, não. Não, eu tô falando do primeiro cliente assim. Grande. Que deu o suporte, né? Que deu o suporte. E foi um grande, assim, na hora. Foi uma coisa assim, foi o primeiro... Porque a gente tinha, os clientes já tinha causa, aquelas demandas que vai no êxito, no começo, algumas causas familiares que a gente tinha. Tinha um cliente que pagava um mensalzinho ali pequeno, mas era aquele negócio. E chegou, o Gustavo falou assim, olha, o que vocês estão fazendo agora? Tem uma reunião agora para fechar agora, pagamento à vista. Eu me lembro bem dessa cena assim. Esse dia foi um marco, para mim foi um marco. A ligação, para mim, eu me lembro da ligação. Eu tava indo pro fórum, eu desci ali o Ver o Peso, dobrei ali, não podia seguir no Ver o Peso por conta do horário, eu dobrei naquela Rua dos Bancos, que eu esqueci o nome, 15 de novembro. E aí, quando eu tava no sinal aqui pra dobrar na 15 de novembro, toca o meu telefone. Era o Roland, o parceiro do primeiro escritório, que até hoje é parceiro com quem eu trabalhei, tudo. Gustavo, uma cliente, assim, assado, dessa operação, tal. Eu tô te indicando, tu tens condições de tocar? Eu falei, na hora. E aí, tipo... Assim, não poderia, na época eu liguei pro Lauria, tem uma cliente assim, assada, até por uma questão de lealdade a ele, para amanhã ou depois ele disse assim, Gustavo, cara, segura e se tu puderes indicar para outra pessoa de confiança tua, indica, porque eu já tô negociando com algumas pessoas que pode calhar, pode ter algum conflito. Pode ter algum conflito, mas para que a gente tenha controle. Eu falei, não te preocupa que eu tenho as pessoas certas para indicar. Só não são criminalistas, mas eu tenho. Não, Denis, nessa hora, assim, a gente era generalista. O nosso espírito naquele momento, o nosso espírito naquele momento era de sobrevivência mesmo. Então, assim, a expectativa ali era de, assim, eu lembro que o Gustavo, o que vocês estão fazendo? Eu só vi o Thiago desligando o telefone. Eu acho que o Gustavo nem sabia que eu estava em Belém ainda. Ligou pro Thiago direto. Desce, Yuri, faz a procuração, manda pro meu e-mail que a gente vai imprimir já lá na reunião. Vai o Yuri. Foi, verdade. Tu ficaste no escritório e o Thiago foi comigo. Eu que fui. Porque tu também não poderia aparecer alguma coisa nessa operação. Tinha alguma coisa assim. Eu não sei. Eu não me lembro. Eu sei que o Yuri ficou
E foi eu e que eu Thiago. fiquei fazendo a procuração. Eu lembro que eu fiquei fazendo a procuração que hoje do é lado de casa. Do lado de casa. É verdade. E aí eu cheguei lá, bom, primeiro o Gustavo me recebeu na rua, né? Eu falei, Gustavo, e aí, cara, o que é? O que eu vou falar? Como é que funciona? Eu não sei nada de criminal. Não, relaxa, só aparece lá e tu vai. A tua função é dizer os honorários, é o teu valor. Eu falei, beleza, e quanto é que é pra pedir? Não, vamos pedir. 1 ou 2. Era pra pedir X. Aí eu falei, beleza. Aí quando a gente descia uma escada profunda, assim, entrei numa sala. Entrava numa sala. Era uma sala de um escritório de contabilidade. E aí eu me deparo com um monte de gente assim, olha, chegou o advogado criminalista. Eu era... E aí eu vi lá a pessoa chorando, lá a cliente chorando. Aí eu falei, caramba, que situação. Aí eu me lembro que, enfim, o Gustavo começou a falar e o Gustavo começou a tomar a frente do negócio. E a pessoa preocupada, mas tem solução? Quanto é que isso vai ser? Quanto é que isso vai ser? Eu falei, não, se acalma, fique tranquilo, a gente vai resolver. E aí joguei 2x pra ela. E aí ela fechou, não, tá, tudo bem, vou dar o meu jeito e tudo. A gente até pensou depois, pra ter jogado 3x, mas 2x já era muito do que a gente precisava. Pô, salvou ali muito tempo. Assim, e aí começou essa saga aí, que foi muito engraçada. Eu me lembro que na época não tinha nem telefone de linha, de conta ainda. Eu me lembro de botando crédito no Ministério Público pra ligar pro Gustavo. Cara, o que eu faço agora? Que aconteceu isso, entendeu? Eu lembro que depois a gente foi pra reunião, aí teve uma série, o dia já foi cheio esse dia. Aí no final a gente... Não, o final de semana foi cheio. Lembra que a gente foi no tribunal pra conseguir fazer a liberação do despacho? A cliente não tinha sido presa. Ela estava comandada, ela tinha saído de casa mais cedo, alguma coisa, a polícia não conseguiu pegar ela. Só que, tipo assim, a opção de estratégia na época foi apresentá-la voluntariamente, só que ela, tipo assim, Gustavo, eu não quero sair em câmera. Então a gente bolou todo um plano para apresentar ela para que... Tanto que essa cliente até hoje não tem filmagem dela. Não tem filmagem dela. As pessoas sabem o nome dela, mas ninguém sabe quem é a cara crachá. É nossa cliente até hoje. A imagem... É nossa cliente até hoje. A imagem dela nunca ficou no banco de imagens das televisões. O que a gente estruturou ficou assim, bem uma operação, assim, a gente levou, me lembra? A gente levando ela para o Ministério Público, junto com o delegado, foi com a gente, não, vamos por aqui, eu vou com você. A gente entra em tal lugar. Foi muito legal. Foi o doutor Rogério Luge, delegado de primeira. Eu me lembro da gente no final de semana, por isso que eu tô te falando que não foi um dia que ficou marcado, porque depois eu e o Yuri a gente foi tentar diligenciar lá com a soltura dela. Foi uma quinta, eu acho. Próximo da Páscoa. E o desembargador tinha voltado. O desembargador tava a caminho de Mosqueiro 10 horas da manhã de uma sexta-feira. E a gente revoltadíssimo, a gente foi querer reclamar na presidência. E aí a gente ouviu da assessoria da presidência rindo, perguntando, você tem quantos anos de carteira de OAB? A gente falou, tipo, tinha um ano, talvez, alguma coisa assim. Não, já era 2 ou 3 anos. Como que diz assim, vocês ainda estão muito novos, ainda não sabem como é que as coisas funcionam. E aí eu me lembro do Yuri revoltado, né? Porque não é a senhora que tá presa, não sei o que. Eu falei, calma, bicho, calma, que a gente tem que conseguir isso. Mas enfim, a gente conseguiu soltar ela. Assim, a primeira experiência assim de adrenalina. E foi literalmente em conjunto, foi uma coincidência que o Yuri tava aqui. Eu falei, caraca, imagina se o Yuri não tivesse. Eu lembro que uma sexta-feira até a noite a gente pediu pizza, a gente ficou fazendo... Foi o primeiro serão, assim, fazendo... que foi justamente, foi na quinta que a gente ficou preparando esse habeas corpus pra gente protocolar na sexta de manhã, porque na época o habeas corpus ainda era físico, e aí era aquela confusão de protocola, da distribuição vai pro extremo de alter. Que quando já chegou no gabinete, já era próximo do meio-dia, que foi o que aconteceu. Quando chegou no gabinete, conseguiu fazer chegar no gabinete, Gustavo o desembargador foi pra Mosqueira. Pra Mosqueira. Foi assim, eu lembro, pra mim, foi a primeira adrenalina mesmo, assim. Não, assim, eu trabalhava lá em São Paulo, eu trabalhei num escritório grande lá em São Paulo, tinha demandas assim muito... Mas sabe que negócio? É teu, assim, é o teu cliente. Filho é teu. A responsabilidade é nossa. Exato, você não tá escondido atrás de uma marca nem nada, não tem nada. É você ali, tipo... E é o teu negócio. Então, assim, foi uma adrenalina diferente aquele dia foi uma adrenalina foi bem legal. Muito diferente. E assim, foi um marco. Foi um marco pro escritório, assim. Os horários assim, bons... Mas não foi o primeiro, porque eu me lembro de qual foi o primeiro. O primeiro, na verdade, a gente tinha batido a decisão de que a gente ia abrir, a gente não estava com o escritório aberto ainda, e uma pessoa entrou em contato comigo pedindo uma cópia de um processo.
E aí eu já fiz esses honorários entrar aqui pro escritório naquela nossa planilha, naquele fundo. A gente tinha um fundo que todo mundo depositou lá o que tinha ali, o que era possível até o momento. Com a previsão de depositar mais se fosse preciso. É por isso que eu me lembro. Porque a gente não precisou mais depois. Depois desse... A gente não teve planejamento porra nenhuma. A gente integralizou o capital social. A gente integralizou tudo bonitinho, formalizando direitinho. Tinha planejamento com metas. A gente só não chamava de planejamento. A gente só não chamava isso. Mas assim, inconscientemente a gente começou... Fazendo. Tudo preto no branco. Foi fazendo, foi acontecendo. Mas tudo que a gente discutiu ao longo dessa temporada aqui, ao fim e ao cabo, a gente inconscientemente acabou, a gente fez. Não, até a questão do próprio marketing, né? O Diego fez a nossa logo, que é a mesma logo até hoje. A gente ficou ali tentando decidir como é que vai ser o nome, a ordem dos nomes e tudo. Essa ideia aqui, pouca gente percebe, mas isso aqui é como se fosse uma balança. Faz uma referência à balança, ao símbolo do direito e tal, da justiça e tal. Então assim, já era o marketing também sendo aplicado, querendo ou não ali, a gente se preocupou indiretamente com todos os quesitos, a imagem do escritório, a gente foi para um prédio relativamente bom, nosso escritório não começou de qualquer jeito. A gente tinha algumas opções de sala que a gente até pegou uma que era um pouquinho mais cara, mas tinha uma estrutura melhor do prédio. Não, foi assim, a escolha do ponto, eu acho que ali foi acertado, foi muito acertado ali. Bacana. Outra pergunta, assim, já pra gente... Assim, desculpa, antes da gente, que me veio à cabeça ainda agora, antes da gente ir pra tua própria pergunta, a gente não falou alguns perrengues que talvez seja interessante o pessoal ver, que é tipo assim, efetivamente a montagem da estrutura física do escritório lá. É o Thiago que responde. Não, eu me lembro bem da gente indo comprar o frigobar. Eu fui comprar o frigobar no Formosa, que eu tirei no meu cartão. Tinha até uma integralizações em forma que foi uma forma de integralizar. A mãe do Yuri, eu me lembro, a mãe do Yuri comprou um negócio de talher, xícara. Que até esses copos, até hoje, algum deles foi, acho que é esse que inclusive ainda aqui, foi a tia Leonor que doou pra gente. O Yuri lá em São Paulo, aí a gente definiu um layout ali de como é que ia dividir a sala, mandava pro Yuri. Aí o Yuri querendo discutir comigo, Tio Lamarão, foi exatamente. E o Yuri querendo discutir comigo, não, bota todo mundo no meio, assim, aí fica um negócio, eu falei, não, eu tentando discutir layout com o Yuri, e não, assim, em aplicativos, assim, hoje uma coisa é discutir layout, você vai lá no FaceTime, no Zoom, no WhatsApp, é tranquilo. Mas era mensagem, era ligação, era MSN. Não, era outra realidade, mudou muito. Mas a gente investiu muito nisso, a gente estava numa estrutura muito boa. O escritório ele já começou com uma marca, um ponto físico estruturado com mesas, cadeiras, sala de reunião. Nada muito elaborado também. A gente foi um investimento bem enxuto, bem inteligente, assim, eu digo. A gente investiu o que precisava. Móveis planejados, não foi móvel de uma loja ali da esquina, foi móvel planejado. Para assim, tudo pensado, inclusive, ao fim e ao cabo, no bem-estar do cliente que vai entrar lá. Que foi tudo, o bem-estar nosso, que eu me lembro muito bem de uma briga que teve lá depois. Eu me lembro de uma briga que a gente teve, que é tipo assim, o Thiago queria comprar um micro-ondas. Disse, mas micro-ondas pra quê, bicho? Micro-ondas pra quê, pô? O dia inteiro, você não tá almoço. Tem que esquentar a comida, não sei o que. Mas assim, pensado no bem-estar das pessoas que iriam ficar lá. Então, assim... até a montagem, mais uma vez, o planejamento sem planejamento foi todo pensado, estruturado. Não, e eu que, pra orientar o pintor lá, lembra dessa história do pintor que tinha que pintar uma parede diferente? Aí eu peguei a tinta e botei um X assim no meio da parede pra indicar a parede onde esse X nunca saiu de lá, porque, enfim, o cara deu várias demandas lá e... O seu Pedro, que foi furar vários caos. Aí são 8 horas de podcast. São 8 horas, mas assim... Se a gente for falar... O bem legal dessa história, desse início, pra gente fechar, houve planejamento financeiro, planejamento com metas, uma estrutura pensada no marketing, na imagem do escritório, e uma disposição. Eu me lembro bem que a disposição das mesas foi pensado já, inclusive, na expansão do escritório, que daria para a gente ter mais 2 advogados para trabalhar, exatamente, para
já pensando num crescimento. E que esse crescimento veio um ano depois, eu acho, no máximo, porque primeiro a gente contratou, foi a Maísa logo. Essa era a pergunta. Pronto. Então... Essa era a pergunta. Qual foi o timing, assim? Vamos lá. Eu acho que o Thiago estava em São Paulo ainda, quando a gente trocou, eu vim para Belém, você foi para São Paulo, que houve a necessidade assim, precisamos de mais gente, precisamos de alguém aqui. Foi o Daniel primeiro. Foi o estagiário. Verdade. E a gente viu assim, mas não sei se vocês lembram, assim, qual foi a dor daquele momento. Eu tô falando disso como um time de percepção, compartilhando aqui uma realidade de montagem de escritório. Quando eu preciso contratar alguém ou não? Qual é o momento de contratar alguém ou não? No nosso caso foi financeiro mesmo, assim. A gente estava com uma demanda que a gente estava absorvendo ainda. Eu acho até que ainda tínhamos possibilidade de absorver, mas a gente começou a perceber o quanto isso sugava e a gente precisava estar fora. Então, e eram trabalhos mais, assim, repetitivos para quem estava... Era um estagiário mesmo, assim. A gente tava alguém para ajudar em organização e elaboração. Para não receber bilhetinho do Dr. Glaíson dizendo que não foi lá e o escritório estava sem ninguém, entendeu? Mas foi uma avaliação financeira. A gente chegou um momento assim, não, olha, dá para fazer. Sim, dá para fazer. A primeira contratação, mas a avaliação, assim, para mim o aspecto mais importante para quem vai avaliar, aumentar a equipe é o financeiro. Assim, absorve ou não. Ou então, assim, e hoje muita gente fala assim, você tem que prever. Assim, o quanto você contratando alguém, você consegue botar para... Nesse ponto, a gente fez assim... a gente fez, tipo assim, tem caixa para contratar? Tem caixa para contratar. O certo era, faz o planejamento, faz o caixa antes para tu ter pelo menos um ano. Tipo assim, tu já ter um budget ali para tu contratar aquela pessoa. A gente, com aqueles honorários, a gente fez um puta fluxo de caixa. E aí as coisas começaram a acontecer. É importante dizer que a gente não tirava, a gente não tinha retirada ainda. A gente trabalhou um tempo ainda sem retirada para poder manter esse fluxo de caixa. A ideia era manter o escritório. Da feita que a gente pegou aquela cliente fez a gente não mais se preocupar em ter que ficar aportando, aí a gente já ficou um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo. E são etapas mentais, inclusive. É um processo psicológico isso, porque a nossa preocupação, a gente não estava preocupado em receber. Naquele momento a gente estava preocupado em fazer o escritório funcionar, em fazer aquilo... A gente tinha se planejado a viver naquele momento e deixando tudo dentro do escritório. Veio a cliente, fogou, beleza, não vamos mais aportar, isso já é uma vitória. Exatamente, ninguém vai receber ainda, mas pelo menos ninguém mais vai tirar dinheiro. Só que foi rápido que a gente mudou a chavinha, a gente já se preocupou e falou, não, precisamos agora retirar. Já começamos a planejar a próxima etapa, assim, vamos... Eu me lembro que o Thiago começou a fazer uma retirada pequenininha, quando o Yuri estava em São Paulo, e aí depois trocou alguma coisa, o Thiago foi para São Paulo e tu ficou fazendo uma retirada pequenininha, não me lembro, tinha alguma coisa assim. Até que a gente teve um contrato, a gente fechou um contrato que demorou inclusive muito tempo, que eram bons honorários mensais, que permitiu a gente fazer... Foi o tapa na mesa de vocês para vocês disseram, agora tu não tem mais desculpa, agora vem. Que foi um bom contrato que a gente pegou mensal, de assessoria mensal, que a gente conseguiu. Eu falei já tinha aquele cliente de Abaetetuba que pagava mensal, só que era pouquinho, e aí veio aí somado os dois, dava um volume que inclusive a gente poderia tirar já uma retirada mensal. Que justificava a vinda do Gustavo já presencial. E a contratação do estagiário, porque foi nesse contexto que a gente contratou o estagiário quando veio aquele cliente que tem muito volume de processo. Foi até antes, eu acho, né? O que eu me lembro que eu acho que... A gente já sabia que ia ser. Porque eu me lembro assim, a gente comecei sozinho, montei, o Gustavo aqui, tu lá longe, mas assim, o Gustavo ajudando, mas eu na frente... Aí eu fui para São Paulo, tu ficou no escritório, o Gustavo ainda não estava. Quando eu voltei de São Paulo, a gente já voltou todo mundo junto. Que foi fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012. Então é isso que eu digo, acho que... foi logo depois que a gente contratou o estagiário, então. Não foi em fevereiro, foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. Ia ter eleições também, então... Eu lembro também, ia ter eleições, a gente... Ia ter uma demanda grande. E tal, a gente previa, não vamos precisar de estagiário. Enfim, é aquela história, né? É demanda, é necessidade da quantidade de trabalho que vai se ter
um lastro financeiro para isso, mas ao mesmo tempo estratégia também, né? Eu vou sair um pouco da operação e vou deixar uma pessoa ali de confiança que possa estar elaborando ou dando andamento nos processos. Que foi o caso da nossa segunda contratação, que já foi uma contratação de advogado. O primeiro advogado, que foi quando a área criminal começou a crescer, eu comecei a viajar muito e começou a montar audiência, tipo assim, às vezes tinha uma audiência, eu me lembro que teve alguma audiência que eu ia estar no interior, aí um de vocês foi para essa audiência, e aí a gente assim, cara, não dá pra gente colocar em risco. Até porque tinha as demandas das outras áreas também. Não dá pra colocar em risco, assim, um cliente, vocês fazendo a audiência do criminal sem muito traquejo, muita expertise, aí não, a gente precisa contratar uma pessoa pro criminal. Acho que fui eu que fui fazer na delegacia uma diligência para aquele caso de Ananindeua, do falecimento de uma pessoa de uma empresa. Sim. Na Cidade Nova, exatamente. Na seccional da Cidade Nova. Não, cara, eu me lembro que eu perdi um terno naquela por causa da chuva, enfim. A gente tava em Marabá, E aí eu, daquele jeito, né, pedia pra ir no banheiro, ligava, Gustavo, aconteceu isso, o que eu vou fazer? Já era mensagem de texto, já mandava mensagem de texto ou até no WhatsApp, eu acho que não. Não, WhatsApp sim, WhatsApp sim, 2012. Eu acho que já era o WhatsApp, Mas assim, o fato interessante é que a gente não só tinha um certo lastro, uma certa folga para fazer a contratação, para decidir em contratar alguém para te ajudar, mas muito mais do que isso, uma alta expectativa de que alguém segurando, o Gustavo estaria bem mais solto para poder fazer essas viagens, em reunião e expandir. A gente tinha muita confiança que a gente ia expandir essa lógica até hoje se aplica, né? Até hoje assim, sem o suporte do nosso time aqui é impossível fazer as coisas acontecerem. Show. É isso. E hoje, assim, segundo bloco, eu acho que... Eu acho que nesse primeiro bloco a gente chegou à conclusão que, cara, a gente teve um puta planejamento, sim. A gente não deixou de planejar, a gente planejou da nossa forma, do nosso jeito. Não era um planejamento empresarial, estudado, seguindo um modelo, uma forma específica, não. No filho. Mas a gente tinha preocupações que hoje se transformam em planejamento. E a gente buscou respostas para essas preocupações na medida em que a gente ia percebendo. E assim, eu imagino que hoje tem muita informação, né, sobre tudo isso, tem muita coisa tem muita informação para todo mundo que quiser abrir um escritório. O YouTube hoje já tá lindo, tá carregado de coisas. Na época o YouTube a gente assistia bobagem. Aí hoje já tem conhecimento. E hoje as pessoas assim, já tem tudo, essas informações já estão de certa forma organizadas, já estão de certa forma padronizadas. Você já sabe mais ou menos qual checklist que você tem que obedecer para poder abrir um escritório, como planejar e tal. Isso tudo tem nome e sobrenome hoje, em cada etapa dessa. Já tem receitas de bolo. Já tem. Então, mas mesmo assim, as receitas que tem são coisas que você tem que levar ali como referência. Esses passos são importantes, mas na realidade, cada um vai enfrentar a sua dificuldade ali. Tem escritórios que já começam mais montados, mais direcionados. Tem escritórios que já começam com clientes, são outras realidades. No nosso caso, não. A gente não tinha nenhum cliente quando começou. Sabe uma coisa que a gente não falou também? Era aquela história, né? Começa com cliente... Ou começa com a gente abre quando tiver cliente ou a gente... a gente abre para ter cliente. A gente optou por começar. Vamos começar e a gente faz acontecer. Mas uma coisa que a gente não falou também, que é o modelo de sociedade. A gente não falou. Tem aí a beleza. Porque assim, tu já tava... quando tu falaste assim, que esperar pro futuro, aí eu pensei... Não, assim, antes do terceiro bloco, que é o futuro, assim, hoje, 10 anos depois, assim, o que a gente, olhando para trás, que a gente passou, e aí como processo de amadurecimento. Eu acho que depois dessas primeiras fases, onde tudo é meio romantizado, entre nós, tudo é um desafio, assim, cada vitória era muito comemorada, a mínima vitória era muito comemorada. A gente chegou depois de um determinado tamanho, que assim, a gente já estava preocupado com coisas maiores, já começaram a aparecer coisas maiores, a gente já começou a se acostumar também com uma realidade já mais diferente. E 10 anos depois, assim, mudou muita coisa. Nós passamos por momentos aqui de nossa relação como sociedade, mas isso nos fez amadurecer muita coisa.
que vocês, assim, o que cada um de vocês, e acho que é legal cada um dar uma opinião sobre o que foi mais importante nesse processo de 10 anos. Um ponto de destaque, assim, do que foi mais importante nesse caminhar, nesse processo, como escritório. O que vocês acham? Thiago, começa aí. Joga essa bomba logo. Então, é difícil em 10 anos tu achar um ponto assim que... Mas os pontos. Então, eu posso começar, se quiser. Vai os pontos. Assim, o que vem na minha cabeça, assim, quando tu me pergunta dessa forma, o que veio logo na minha cabeça foi aquela questão financeira, que era onde eu sempre tive muito mais à frente, né, da questão da gestão em si do escritório, do financeiro, de tomar conta disso. Era de saber o crescimento financeiro que a gente estava tendo, entendeu? A gente veio a gente veio numa crescente, e teve um momento que a gente começou a estagnar. A figura que eu tenho. Aí a gente percebeu, cara, a gente não tá evoluindo, não estamos mais evoluindo. A gente chegou e aí a gente tentava parar para organizar o que tá errado, o que tá faltando, o que tá precisando. A gente precisa de mais clientes, enfim. Tu te lembra mais ou menos quando foi isso? O ano, assim? Eu acho que deve ter sido... 17, eu acho que 16 ou 17. 16 ou 17. Eu acho que foi isso também, a minha percepção era... eu não me lembro exatamente, mas enfim, olhar uma planilha lá, tem os dados disso. Mas aí a gente ficou nessa de, o que a gente vai fazer? Aí foi quando a gente começou a, de fato, correr atrás de conhecimento, no meu conhecimento formal sobre o escritório como gestão. Empresa. Isso, Até então, a minha gestão era pura e simplesmente financeira. Eu cuidava do dinheiro. O dinheiro tinha que estar ali, lógico, que cuidava de estar limpo, de estar... Sim, ter guardanapo, ter toalha limpa. Isso, de ter tudo e tudo. Mas, sobretudo, para ver o que a gente precisava ali de dinheiro e tal. E aí eu acho que veio essa necessidade da gente se profissionalizar, basicamente, na gestão, pensar o escritório como uma empresa de fato, com setores ali, uma área comercial ativa, estratégia, um operacional valorizado. A gente começou a ter depois, lembra? Um turnover ali, perdemos pessoas boas, porque a gente não tinha muita experiência de como remunerar aquelas pessoas. Lembra da nossa estratégia de fazer com que as pessoas se estimulassem para trazer cliente e se tornar um advogado ativo, que de fato tivesse os seus clientes? O simples fato de botar um percentual alto de que ele teria de honorários não foi suficiente para nada. E aí a gente foi se batendo um pouco nisso. Muito, Entre nós também, acho que a nossa maturidade na nossa relação, acho que também mudou. Isso já foi mais recente. Já foi mais recente. Mas foi como um resultado disso. É claro que a preocupação foi primeiro com a equipe, mas Sim. A gente também mudou isso. A gente tinha... eu vejo como nesse processo de amadurecimento eu ia falar exatamente isso. Esse processo de cara, batemos no teto. Assim, a gente cresceu, a gente lidava o escritório como escritório num local físico de ajuntamento. Para exercer advocacia. De ajuntamento de advogados para exercer advocacia. A gente nunca pensou assim, estrategicamente o caminho. Assim. Eu estou fazendo essa pergunta assim, porque hoje a gente já tem essa compreensão, a gente já consegue começar a visualizar o que será daqui a 10 anos, que é o terceiro bloco. Mas assim, a gente, quando passa 10 anos, olhar para trás, a gente tratou o escritório sempre assim, como um lugar físico onde a gente vai se reunir. Certo? Então, assim, a gente passou por isso, a gente já falou em alguns episódios, assim, a gente sentiu isso na dor. Toda a necessidade de foco em gestão, a gente fazia. A gente fazia marketing, a gente fazia gestão, mas o foco estratégico para isso, como escritório, numa concepção de empresa, a gente começou a sentir isso na dor. Né? A gente começou a perceber isso quando a gente viu que bateu no teto. Falou assim, cara, e agora? A gente não sabe para onde ir. Nós chegamos aqui, mas não sabemos para onde ir. Então a gente precisava... E assim... eu vou fazer a minha culpa. O Gustavo já puxou minha orelha em vários episódios sobre isso. Eu fui o cara que mais neguei isso, porra. Não precisa de ninguém aqui. A gente buscou ajuda de consultores, fizemos grupos de contos advogados, buscamos parcerias e tal. E eu sempre neguei, falei, ninguém conhece o negócio melhor do que eu. Mas tu só conseguiu enxergar isso depois do Fenaló. Quando a gente foi pro Fenaló. O Fenaló foi um resultado disso. Foi um resultado, porque assim, dessa gente não sabe pra onde ir. 2017 foi quando eu comecei meu MBA e eu comecei a enxergar, cara, talvez o Fenaló a gente foi em 2016. Foi no 2016? ano da minha candidatura, foi. Eu lembro que foi logo depois, um mês depois da...
Foi novembro de 16. Foi, então foi quando eu acho que eu tava matriculado no MBA, ou quando eu entrei no MBA, agora eu não me lembro. Não, é 16, é 17. Eu comecei em março de 17 até 19. Então foi o Fenaló que, tipo assim, cara, eu preciso. Aí eu fiz o MBA e aí depois foi só o Fenaló, assim, o Fenaló já foi como resultado disso, mas além dessa sensação, desse sentimento de que a gente estava no teto, eu comecei a conhecer outras pessoas com um escritório grande, que eu via assim, cara, como é que isso funciona desse jeito? Como é que o cara consegue fazer de outros lugares, né? A gente começou a se relacionar, amigos do doutorado até. Eu falei, cara, como é que ele chegou nisso, assim? Como é que o cara simples, o cara gente boa, assim, tu vê, acho que é uma compreensão de cada um que é estudante de direito, vai assim, pô, como é, o cara que é head de um escritório, que é sócio, como ele começou, fundador de um escritório grande, de um escritório top, grande, de massa e tal, e vê assim, pô, o cara deve ser altamente bem relacionado, o cara deve ser um cara todo empinado, o cara deve ter... Mas não, eu conhecia pessoas simples, assim, mais abertas a brincadeiras, a coisas simples mesmo. E o cara numa posição, eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí a gente começava, aí junta isso com o sentimento de que a gente tá no teto, eu falei, cara, vamos... E olha que pra mim foi difícil, porque eu negava muito isso. E assim, parando pra pensar aqui... Então pra mim esse foi o ponto mais importante. Dessa só parou de negar, na verdade, depois da primeira contratação de um consultor, que o consultor veio pra cá... E mostrou pra gente um monte de coisa ali que a gente realmente, a gente não enxergava o escritório dessa forma. E aí esse consultor ajudou a gente a ter um outro nível e a gente foi evoluindo nesse sentido. A gente começou a olhar indicadores. A gente começou a olhar, assim, indicadores, mas a gente começou a entender que, assim, a gestão, ela não é só a gestão financeira, ela tem outras coisas que precisam ser trabalhadas, é a maturidade, mas acho que eu concordo com vocês que essa foi o ponto-chave, e assim, a conclusão que eu chego é sempre a dor, a gente sempre foge da dor, aprende pelo amor que é mais fácil, mas é sempre a dor que faz a gente virar. Assim, foi a dor que fez o Thiago bater na mesa e tipo assim, bora começar, bora antecipar o plano. E foi a dor de dar com a cabeça no teto, usando a expressão que fez a gente dar o turnover de tipo assim, cara, agora a gente já chegou no nível em que a gente precisa maturar a gestão. Então a gente identificou, cara, a gente precisa entender o que é gestão. Beleza, a gente entendeu o que é gestão. Agora, dentro desse grande emaranhado, o que a gente precisa dar prioridade? Que foi até aquilo que o Fernando falou pra gente, que a gente precisa de gestão, a gente precisa de gestão de indicadores, mas aí ele falou... Traz indicadores. Traz indicadores, é muito importante, mas ele falou assim, mas eu acho que vocês estão querendo fazer uma coisa que talvez ainda não é que não seja momento, é sempre importante, mas tem algo mais importante que como é que vocês vão trazer mais dinheiro pra dentro de casa? O primeiro onde vocês querem chegar? Se vocês querem chegar em tal lugar, então bora definir uma estratégia para chegar em tal lugar e quais indicadores a gente vai precisar para avaliar se a gente está caminhando certo para esse tal lugar, entendeu? Então, é realmente algo muito mais profundo, muito mais dentro de um contexto. O que vocês acham que mudou de fato? Assim, beleza, a gente percebeu, concordamos aqui que o sentimento que mais, assim, o ponto-chave nesses 10 anos foi, batemos no teto mais ou menos ali em 16, 17, a gente percebeu que precisávamos de um apoio, precisávamos olhar para dentro com outro olhar, com mais conhecimento e tal, o Gustavo buscou se especializar, procuramos consultores e tal. Depois dessa experiência, mudou na concepção de vocês? O que mudou? Eu acho que assim, a gente, nesse período todo é aquela história de maturar da decisão de tal. Eu acho que lá 2017 foi a dor. Estamos batendo na cabeça. E desde então a gente ficou, mas eu acho que buscando a solução. Mas eu acho que assim, o turnover mesmo foi pandemia. Eu acho que ela acelerou. Tipo assim, ela acelerou. Acelerou no sentido de que a gente começou a pensar, tipo, olhar efetivamente e ver. Todo mundo sofreu na pandemia pra cacete. Sim, exatamente. Mas fazendo limão. Mas pra mim, eu acho que a pandemia catalisou apenas o processo. A gente já estava numa espécie de mudança de rumo e a pandemia veio e assim.
deu um tapa aqui. Não, mas o que eu te digo é o seguinte, é que a gente ainda estava maturando e tipo assim, cara, a gente está indo para cá, mas a pandemia ela poderia fazer a gente se enterrar de vez, ou a gente poderia, assim, vamos sobreviver. As mudanças ocorridas na pandemia foram muito importantes. Exatamente, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, que tipo assim, foi essa maturidade, todo esse período de maturação, de gestão que fez com que a gente enxergasse que na pandemia a gente precisava cortar na própria carne pra gente sobreviver. Mais uma vez, em razão da dor, né? Em razão da dor, exatamente. A gente precisa... Não, aí que tá. Na minha concepção, a gente já tava no movimento a gente brigava, discutia aqui várias vezes, vamos fazer. A ideia já era necessário, já tinha sido pensado e repensado, mas nunca se tinha implementado. Assim, fazer agora ou acabou. Literalmente. Eu me lembro dessa conversa, inclusive. Essa conversa foi por telefone, porque a gente não estava presencial. Eu estava até fora de Belém, estava em Mosqueiro. A gente falou por telefone e vamos resolver. Eu lembro até hoje do barulho do vento no telefone do Thiago. E aí a gente resolveu o que tudo que a gente estava pensando, que a gente vinha tentando maturar, vai ter que ser colocado em prática, mais uma batida na mesa. A gente estava procurando formas de fazer durante um ano e meio, e a pandemia veio e acelerou. Isso é o risco, né, que a gente sempre tem, né? A gente acaba que no dia a dia é consumido pela operação, matar o leão todo dia, resolver os problemas dos nossos clientes e tudo, e a gente não fica olhando para o escritório em si. A gente, inclusive, isso era uma coisa que a gente sempre pensou, né? A gente tem que fazer reuniões que a gente fazia anual, a gente tem que fazer com maior frequência, para tentar ver se a gente está no caminho que a gente quer chegar, e durante essas reuniões a gente tentava mudar. E aí a gente fazia, nessas reuniões no final do ano, a gente fazia, temos que mudar isso, esse ponto é um ponto estratégico, a gente tem que mudar. A gente pensava em soluções e durante o ano inteiro a gente ficava para decidir e não decidia. Exato. Isso eu acho que deve ter sido uns 2 anos antes da pandemia, a gente já pensando nisso e não vinha. Quando teve a pandemia, que a gente sentiu que ali tinha que cortar, mais um tapa na mesa. A vida é feita de tapas na mesa e um grito, basta. Entendeu? E aí eu acho que isso a gente puxa o gancho para aquilo que eu falei, do nosso modelo de negócios, que tipo assim, quando a gente começou o escritório, o nosso modelo de negócio, nosso modelo de sociedade foi muito bom. Aquele tempo. Até aquele tempo, que era um modelo de paridade assim, entre sócios, remuneração fixa e divisão de lucros. Tudo igual, semestral. E aí, assim... A gente sempre sobreviveu muito bem. E a pandemia veio, tipo assim, cara, vocês precisam ser mais leves. Que pra mim foi, assim, um tapa na cara, quando eu disse assim, cara, pandemia, a gente precisa enxugar custo. Da onde a gente vai enxugar custo? Da onde a gente vai enxugar custo? Aí quando a gente olhou... A gente era o peso. A gente era o peso. A gente era o peso. Então, assim, até como uma lição... A gente era o peso sem o aperto pra trazer mais, assim, a gente meio que se confortou. Sim, a gente era o peso justamente por conta desse conforto. Tem um detalhe, porque a gente não sabia como fazer. A gente, antes da pandemia, lá atrás, a gente várias vezes, eu lembro de discussões aqui, eu lembro que um consultor estava aqui com a gente, e a gente estava discutindo, que foi uma discussão muito acalorada. A gente ficou aqui até a noite, eu batia na mesa, o Thiago gritava de lá e tal, a gente ficava... E o consultor assim, Gustavo, o Thiago e o Yuri vão brigar aqui. Aí a gente acabou a reunião, se abraçou ali, foi embora junto conversando. Outra coisa, Aí ele ficou olhando, eu lembro que ele me falou assim, eu fiquei olhando vocês ali. Eu me lembro dessa história também. Aquilo com certeza também foi ele nunca deve ter visto aquilo na vida dele. E assim, aquela foi só mais uma. A gente já discutiu aquilo feio várias vezes e acabou, fechou a porta, se abraçou e tal. Mas assim, discussão porque a gente tem essa... Aí também tem uma coisa da lealdade ao princípio de cada um. A nosso modelo de sociedade, por a gente ser amigo, assim, a gente pode divergir de 8 a 80, mas a gente sabe que os dois estão com uma compreensão... Com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Olhos diferentes. Objetivo nobre e pensando no conjunto. E por isso que a gente discute mesmo, para poder fazer, e eu acho isso legal até. Acho que as discussões mais estão no sentido de não o que é o princípio, na verdade. Como. Isso. É o como. É como. É porque a gente tem como caminhar, a gente tem como sair de A até B de bilhões de formas. Caminhos, Tu achava uma forma A, eu achava uma forma Z.
acho saudável pra cacete. E o Gustavo, isso a gente até comentou, né, que era sempre bom o fato de ser 3. Porque o Gustavo sempre foi desempate. O Gustavo era aquele que dizia assim, pô, caramba, se eu falar isso, o Thiago vai ficar chateado comigo. Se eu for pro lado do Yuri, o Thiago vai... Se eu for pro lado do Thiago, o Yuri vai ficar chateado. O Gustavo sempre teve essa habilidade de dar uma resposta de meio caminho. Eu acho que até porque sempre foi pensando e analisando. O Gustavo era o cara que olhava, como ele não estava no centro da discussão, ele olhava, cara, o Thiago tá falando algumas coisas que fazem sentido. O Yuri também tá falando algumas coisas que não fazem sentido, que o Thiago não tá conseguindo entender, porque o Thiago tá com... E aí o Gustavo vinha, não, olha, o que você tá a gente fazer assim, assim, assim. Mas é isso! É isso que a gente tá falando. Então pronto, é isso, bora! Eu acho que essa discussão de vocês me fez desenvolver uma habilidade de conseguir enxergar o meio termo de cada um, de cada, às vezes as pessoas estão discutindo. A gente sempre liderou dois lados, dois caminhos diferentes, a gente antagonizou esses caminhos. Inclusive é uma brincadeira nossa, né? Cara, tem alguma coisa errada, eu tô concordando. Tá tudo concordando, tá muito legal isso. Não. Tem alguma coisa que não tá certa, e o Yuri concordou comigo, eu acho que eu tô... Eu vou rever meu caminho. Mas além disso, assim, eu lembro disso, a gente discutia caminhos. Mas teve uma experiência que foi a gente abrir um outro negócio, que a gente importou um modelo de funcionamento e que a gente falou, cara, tem coisas aqui que a gente pode conciliar. E isso acho que deu uma visão, nos abriu uma visão de nos encorajar para esse corte na carne, e a gente falou, não, vamos estabelecer uma... A gente só não sabia como fazer. Exato. 2019, cara, tipo, a gente tem que sugar o máximo de conhecimento que a gente puder daqui para importar para dentro do escritório. A gente só não entendia como a gente iria fazer. Mas aí foi a pandemia, como tu falaste, acelerou isso. A gente olhou para os nossos números dentro do nosso planejamento, enxergamos que quem estava fazendo a gente não crescer, o peso dentro da economia da pandemia éramos nós mesmos. Então, tipo assim, cara, corta, implementa uma remuneração variável e muda o modelo de sociedade. E acabou que foi melhor até, porque se for pegar ali os termos de faturamento individual de cada um, não mudou muita coisa. Alguns até mudou para melhor, muitas coisas. Mas do que era remuneração fixa para a remuneração variável, variou positivamente. Sim, Variou positivamente. Então acho que foi um gesto de coragem, por necessidade, né, por dor, mas teve tapa na mesa, não dá pra tirar o mérito que a gente teve de dar o tapa na... A gente sempre deu o tapa na mesa no momento certo. É o tipo da coisa, ainda quando a gente enfrenta esse momento, apesar da gente estar protelando, digamos assim, ou tentando sempre imaginar que a gente vai chegar na melhor solução, a gente tinha duas opções. Ou a gente seguia discutindo, protelando, e aí a gente ia enterrar de vez, ou a gente dava esse tapa na mesa, cortava na carne e resolvia. Pra mudar o rumo e resolver o problema. O fato de ser pelador, digamos assim, não diminui o mérito da decisão, entendeu? Seria muito melhor, lógico, a gente ir pelo amor, conseguir prever aquilo ali e ter muito claro na nossa cabeça que a gente... E a gente só consegue prever depois de ter vivido essas experiências pela dor, eu acho também, assim. A dor é um aprendizado e você vai... As próximas decisões a gente já consegue com muito mais pertencimento, com muito mais clarividência, nitidez, você identificar o problema lá na frente. E essa dor, quando a gente coloca aqui dor, é uma dor assim, é uma dor leve, né? Meio que o white people problem, no sentido de, tipo assim, em nenhum momento a gente efetivamente dizer assim, a gente teve dificuldade? Não teve dificuldade. Mas assim, uma dor em relação ao planejamento futuro do escritório. É o limiar de dor, né? Então, assim, pra gente já é dolorido fazer o que a gente fez, mas a gente podia chegar numa dor muito pior. Exatamente. Graças a Deus a gente nunca precisou chegar assim, essas dores sempre fizeram a gente enxergar que a gente precisava fazer uma mudança de vida, de planejamento, de alguma coisa para que o todo, que é o que a gente fala, a estrutura do escritório não ruísse. Sim. Entendeu? A gente sempre planejou, a gente sempre foi muito consciente nisso também. Aí isso foi involuntário, foi um movimento nosso que a gente concordou e falou assim, cara, vamos guardar, vamos fazer muita gente não se lambuzou quando a gente ia muito bem, a gente não se lambuzou, a gente sempre guardou, a gente sempre planejou o ano seguinte, a gente sempre investiu pelo escritório, a gente sempre guardou, fez um fundo de emergência que a gente nunca imaginava que viria uma pandemia que a gente precisou usar e que felizmente fez com que a gente não sentisse essa dor de fato física. Que isso assim o maior planejamento que a gente pode passar para o advogado, para o profissional liberal. O profissional liberal tem a tendência de confundir.
a empresa com a pessoa física, com o CPF. A gente nunca fez isso. E a gente nunca fez isso. A gente sempre, tipo assim, pode até ser que a gente, pessoa física, estivesse passando por alguma dificuldade, mas em nenhum momento a gente conversava entre a gente e dizia assim, cara, eu tô passando. Sempre era uma decisão unânime no sentido assim, cara, vamos ajudar ali, vamos fazer acontecer, mas a gente nunca comprometeu o princípio de ter essa. Exatamente. São coisas diferentes. Uma coisa é o escritório e o profissional liberal tem a tendência de eu pago as despesas de casa e eu pago as despesas de casa com o dinheiro do escritório. E acaba virando uma misturada maluca. Uma bola de neve que pode chegar um dia e arrebentar. Exatamente. E mesmo em escritórios com sociedade, que às vezes são amigos, e aí entra... Aí o cara... Aí é que eu acho que pra gente esse sempre foi o nosso diferencial. O escritório é o escritório e o CPF é o CPF. Eu preciso adequar a minha realidade do meu CPF à realidade do meu CNPJ que me remunera. Senão não vai dar certo. Senão eu quebro os dois e acabou. A gente nunca se lambuzou. A gente sempre foi pé no chão nesse sentido. E é uma questão mesmo de ter um certo conservadorismo nesse sentido. A gente, quando bamburrava, guardava e tal, quando esse saldo geralmente cobria um mês, quando a gente abria o ano para avaliar, a gente via os meses que tradicionalmente a gente ia mal, a gente conseguiu ver isso. Os meses que tradicionalmente a gente ia mal, os meses que tradicionalmente a gente ia bem, durante os anos se repetiam isso. Então a gente já começava a ver indicadores de novo ali. Então tudo indiretamente a gente foi aplicando. Planejamento, né? Indicadores com planejamento. E agora? Como o Gustavo falou, nossos indicadores sempre foram financeiros. E eu acho que isso a gente evoluiu assim também, mais um pouco. Porque agora a gente tem elementos e a gente tem história, porque como a gente sempre mediu isso de certa forma e sempre foi organizadinho, a gente consegue olhar para trás. Quando a gente parou para olhar para trás, a gente consegue ver o caminho que a gente fez. Que é aquilo que a Cecília falou dentro desses programas, é o planejamento estratégico. Eu olho no retrovisor, mas eu também preciso olhar para frente. Então, a gente sempre teve um retrovisor muito claro, uma visão muito clara do nosso retrovisor, porque a gente sempre armazenou do nosso jeito, certo ou errado, a gente armazenou esses dados para que a gente olhasse para trás, de modo que a gente consegue ver... Por exemplo, tradicionalmente, o mês de março no escritório é um mês ruim. Ponto. A gente pensa que foi. Historicamente, olhando para os números nas planilhas, não sei porquê. O mês de março no escritório é um mês ruim. Por quê? Não sei dizer, mas é. E aí, assim, puxa até o gancho daquilo que o Fernando falou pra gente. Tipo assim, se eu te perguntar como foi o teu mês, tu vai saber dizer? A gente, por conta disso, a gente consegue dizer. O mês de março é um mês ruim. Salvo engano, o mês de agosto é um mês também que é mais ou menos. E setembro, outubro e novembro são meses melhores. E dezembro dá uma diminuída. É bom ter esse dado para a gente poder organizar como fazer agora nos meses de março. Assim, esse é o nosso estado. Exatamente. É isso que eu acho. E falando em o que vamos fazer, assim, acho que já dá bom gancho aqui para o terceiro bloco. E o futuro? Mais 10 anos daqui para frente, para não ficar uma coisa também tão longa. Passamos 10 anos de escritório, já estamos no segundo decênio aí de vivência do escritório. O que vocês acham? Como é que vocês veem? E aí é cada um também, de novo. Como é que vocês veem aí, pelo que a gente já passou, como é que vocês veem os próximos 10 anos aqui no escritório em relação a objetivos, em relação a amadurecimento, em relação a estágios de vida, etc. Dá para ter uma confiança boa nos próximos 10 anos? Sem dúvida. Com certeza, né? Quando é melhor que vocês digam que sim, e é melhor dizer logo. Se quando a gente estava do zero, aprendendo a fazer o negócio, deu certo, agora que a gente já sabe... Já tem uma maturidade. É bem melhor. Muito legal isso que você falou. Repito, no contexto de passar uma mensagem para quem está ouvindo. Mas é assim... São fases. Hoje a turma está muito apressada, né? Às vezes a gente se pega... Os millennials, né? A geração. Acho que assim, às vezes até a gente se pega tendo essa pressa. Sendo imediatista. Então, assim, essa conversa me fez lembrar aqui que a gente já teve momentos muito piores do que a gente está hoje. A gente está reclamando meio que de barriga cheia. Mas, assim, nunca se acomodar, claro. Isso não passa pela cabeça de ninguém, né, daqui. Mas assim, são etapas da vida, você amadurece esse processo, você vai passar perrengues e tenha criatividade, bote a cabeça para funcionar e faça
desvios de caminho, desvio de rota sempre, recalcule a rota sempre. Estabilidade não existe. Exato, estabilidade não existe. Então, assim, eu quis pegar esse teu gancho, mas pode continuar, Thiago. Os próximos 10 anos, o que tu imaginas do escritório? Então, cara, eu acho que a gente vai continuar crescendo agora de maneira muito mais estruturada, mais organizada, de maneira estratégica. Tem muita coisa para ajustar, lógico, e sempre vai ter. Eu acho que a gente tem esse modelo que a gente conseguiu desenhar com a ajuda de consultoria, com a ajuda enfim, de todo esse conhecimento que a gente fez, a gente está implementando ele. Eu acho que ainda está numa fase de implementação. Total. A gente conseguiu só testar, digamos, uma parte dele, que deu muito certo, enfim. Mas a gente vai, cada ano aí, a ideia é pegar isso e levar. E, ao mesmo tempo, estar avaliando a cada ano o que a gente está vendo, como é que isso vai se desenvolver e tudo. Então, assim, eu acho que o principal, cara, o que fez a gente chegar até aqui sempre foi a confiança no que a gente, em vocês e vocês em mim. A gente saber que está todo mundo querendo o bem para o escritório. O nosso escritório tem uma ideia, a gente quer levar ao escritório essa segurança jurídica para os nossos clientes. E ao mesmo tempo a gente quer formar pessoas, né? A gente quer ter ali a ideia do nosso escritório nunca foi ser o Gustavo e o Yuri são os melhores advogados, o maior escritório de Belém, com várias pessoas ali trabalhando entre eles. Não, a gente quer ver alguém que seja estagiário e um dia se torne sócio, um dia abra o seu escritório, enfim. Então, acho que a gente vai ter mais gente sendo formada ao longo desse tempo, né? A gente vai se especializando, se aperfeiçoando em todas as nossas funções que a gente tem aqui dentro do escritório. E, cara, o que eu vejo daqui a 10 anos é ainda mais sucesso, né? Ainda mais certeza do que a gente tem feito até agora e de que a gente vai continuar fazendo e que a gente está no caminho certo, entendeu? O fato da gente conseguir parar, olhar, analisar e tomar decisões, cara, isso é o mais importante, no meu ponto de vista, entendeu? Não é simplesmente aonde eu quero chegar. Beleza, eu quero chegar em tal ponto. Mas se no meio do caminho eu entender que esse ponto não é o melhor, muda o ponto. Exato. E a melhor forma é isso, entendeu? A gente está no caminho, a gente quer chegar num ponto. Se não é aquele ponto, ou se o caminho não está certo, o grande segredo nosso foi, no meu ponto de vista, saber mudar. Entendeu? Foi saber mudar, porque querendo ou não, são 3 cabeças, a gente sempre trabalhou... Nunca concordamos assim unanimemente. Graças a Deus não. Não é que a gente nunca concordou, as decisões sempre foram unânimes, mas a tomada de decisão nunca foi fácil, sempre foi muito discutida, muito debatida, muito ampla, muito direta, franca. E ao final a decisão sempre foi atendendo a visão de todos. Isso, e acatando, respeitando. Então, assim, eu acho que, resumindo, né, o que é mais importante não é que caminho que a gente vai seguir, o objetivo que a gente está imaginando hoje. Mas com quem a gente está seguindo isso, entendeu? A gente chegou até aqui por causa da relação que a gente tem, da nossa amizade, do nosso respeito, da nossa admiração de um pelo outro, entendeu? Então, a gente vai para onde a gente quiser. A gente consegue chegar aonde a gente quiser, porque a gente está com pessoas que a gente sabe que a gente pode confiar. E essa nossa relação, a gente consegue transferir. A decisão que a gente toma em conjunto é muito mais valiosa do que a decisão que a gente... E isso se reflete também nas pessoas que estão com a gente, entendeu? Na nossa equipe, querendo ou não. A gente erra na hora de acertar, de contratar alguém, lógico. A gente sempre vai... ter esse risco de achar uma pessoa boa, uma pessoa ruim, mas a correção de rumo é o que é o mais importante. Isso é um ensinamento que tu falaste que a gente também aprendeu da escola, né? Assim, a contratação ela nunca vai ser certeira. Por mais que a gente use os melhores critérios, sempre a gente tem que ficar tentando até a gente achar. Graças a Deus, eu acho que nesse caminho a gente mais acertou do que errou. Sim, eu acho que a gente mais acertou do que errou. E a gente mais acertou muito também pelo nosso feeling. Eu acho que a gente soube respeitar
o olho no olho, a gente olhou um bom currículo, é um bom currículo, mas a gente sempre soube olhar no olho da pessoa e conseguir enxergar o valor que a gente queria na pessoa. Eu acho que essa, na hora da nossa contratação, sempre foi o nosso maior acerto. A gente teve pessoas muito legais trabalhando. Exatamente, mas eu acho que a gente sempre, muito legais. A grande maioria, salvo algumas exceções, a gente contratou por isso, por esse olhar. Tinha um currículo bom, foi um processo seletivo muito bom, mas na hora de contratar, cara, tem 2 pessoas muito boas. Qual foi a que melhor olhou no teu olho? Eu acho que isso a gente sempre acertou. As pessoas que a gente contratou e passaram até hoje por aqui, a gente... E quando a gente olhou no olho e não foi, mas foi a que melhor, a gente já sabia que essa pessoa não tinha vida longa dentro do escritório. A gente sempre soube disso. A pessoa vai passar uma chuva aqui e daqui a pouco ela tá indo. Então acho que esse é um grande acerto. É um processo também, mas acho que eu compartilho da opinião de vocês em relação a se ver essa nossa cumplicidade em relação à tomada de decisões, todas as decisões que a gente tomou no escritório, mesmo... A gente nunca tomou decisão vencida, assim, 2-1. A gente sempre brinca que o Gustavo desempata, mas na prática a gente acaba admitindo, assim, que a parte que acaba tendo que ceder um pouco, acaba admitindo que não, beleza, eu estava errado. Uhum. Eu estava vendo não tem a vaidade de não, a gente respeita bancar muito uma posição e ir até o final com ela. A gente respeita. Acho que isso de fato é um segredo para funcionar a sociedade. Mas não é uma brincadeira, né? Que a gente tem um conselho, né? A gente tem um conselho de sócios que é acima da gente. Então, que é a decisão soberana. Se a gente tomou uma decisão, ainda que eu discordo daquela decisão é tomada e acabou. Exato. Além de ser minha, mas ela é superior à minha vontade. Exato. Ela é do conselho, entendeu? É do conselho de sócios que somos nós. Exato. Mas é algo, realmente, uma entidade superior a gente que tomou essa decisão. Independente se o voto do relator foi do Yuri ou do Thiago ou do Gustavo. Exato. E acho que isso é um grande segredo, porque, assim, muitas vezes, assim, eu estava errado, o Thiago estava errado e o Gustavo estava errado. Assim, muitas vezes a gente... Infelizmente, o consenso acabou sempre direcionando para uma decisão correta. Mesmo em cada uma dessas decisões a gente ter errado. Então, assim, com base nessa nossa vivência, experiência e principalmente amadurecimento como sócios desses 10 anos que passaram, eu também eu tenho uma perspectiva muito grande, muito positiva. Assim, eu vejo o escritório crescendo bastante, assim, não o tamanho, até porque hoje está muito flexibilizado isso, mas assim, bastante em termos de relevância profissional, relevância de marca, relevância de projetos, como esse que a gente está fazendo aqui, que é uma coisa assim, pensada, estruturada, direcionada com o objetivo de. E temos muitas coisas pensadas em termos de estratégia para o crescimento do escritório que eu estou muito otimista. Acho que a gente a gente tem um caminho muito positivo em relação à própria caminhada em si, né, para chegar lá, seja lá onde isso for. Né, assim, acho que não estamos preocupados em ser o maior escritório do Pará. Não é isso, tá longe. Isso foi um dia. Isso já foi. A gente chegou num dia. Esse já foi uma visão nossa. Por muito pouco tempo. Por pouco tempo, mas assim, isso mostra mais uma vez esse amadurecimento. Mas já foi um dia. Mas não é isso que importa mais, assim. Esse status, até porque quem é hoje? Sabe? É muito. Quem paga para uma revista? Não tem nada disso. Nada disso é importante. O importante é a gente estar num ambiente legal, produzindo, com clientes relevantes, a gente sendo relevante não só para o mercado, mas sendo relevante principalmente para nós aqui, nós dentro, que a gente possa, claro, sustentar nossas famílias, enfim, tudo, financeiramente, falando também. Mas assim, eu vejo como relevância profissional, como marca, e nós individualmente, um caminho muito positivo, né, de muito sucesso, por conta dessa maturidade que a gente adquiriu e desse nosso feeling que a gente não perdeu ainda, certo? A gente ainda tem isso, mas a gente aprendeu com as topadas que a gente deu. Sim. As topadas que a gente deu também estão lá cicatrizadas ainda, mas a gente ainda vai dar umas vai dar, certeza. E assim, eu para não perder o costume, eu vou pegar a ideia de vocês dois e assim, a minha visão pelos próximos 10 anos a gente está no ano 1 do novo CJP.
Eu acho que hoje, eu posso dizer muito depois, a gente fez 10 anos em 2011, 2021, a gente tá no ano 1 do novo CJP, os próximos 10 anos para mim é um novo CJP de muitas mudanças e que o atual estágio que a gente está é maturar o nosso modelo de negócio de sociedade, maturar o nosso marketing e a nossa área comercial. E para dar suporte a tudo isso, manter uma das nossas maiores qualidades, que é formar bons times. Dando suporte a isso. Eu acho que o atual estágio que a gente está, do novo CJP, é isso. A gente está fortalecendo essa gestão do marketing jurídico, essa gestão do comercial, aprendendo, pegando muitos ensinamentos da WhatsApp. Agora a gente conseguiu nosso patrocinador oficial do podcast. A gente conseguiu enxergar aonde a gente consegue fazer isso aqui dentro do escritório. A gente está no ano 1 dessa implementação. A minha visão é que até o ano 3 isso já vai estar maduro. Com resultados. Com resultados. Para do ano 3 até o ano 10 a gente tá numa crescente. Tá numa crescente em cima desses... óbvio, em cima desses 3 pilares que eu falei lá há pouco tempo, mas assim, como vocês falaram, sem perder a humildade de se não for isso, se um desses não for um pilar, então, vamos mudar e vamos fazer acontecer. Faz de novo. Então, eu acho que a gente está no ano 1 do novo CJP. E esse projeto aqui é isso. É parte desse novo CJP que daqui a 10 anos a gente vai fazer uma nova retrospectiva para a gente saber como foi esses últimos 10 anos. Exatamente. Sabe-se lá de que forma, né? No metaverso, talvez a gente faça isso, né? Pode ser. Galera, cara, foi top. Eu gostei pra caramba aqui desse nosso papo. Eu já tinha esse feeling que acho que ia fechar com chave de ouro. Fechou, eu acho. Pra mim, a gente absorveu várias coisas que a gente voluntária ou involuntariamente aplicou ou não dos conceitos que a gente discutiu nesses primeiros episódios. Eu acho que o resumo a gente acabou aplicando sempre. Boa parte das coisas. Boa parte, eu também acho. Cara. Mas assim, sem saber. E esse que é o barato. Assim, a gente se preocupou com as coisas, mas sem dar mais importância a isso do que o próprio negócio que a gente se propôs a fazer. E, cara, assim, acho que a ideia que era passar essa nossa experiência mesmo como a experiência de montagem de escritório dos sócios e montagem do escritório do zero. Então, assim, para quem tem essa ideia, para quem quer advogar, para quem, cara, você vai passar perrengue, você vai passar dificuldade, você vai dar a estopada da vida, mas assim, continua. Sempre avalia, sempre muda o rumo se for preciso, se avaliar que é preciso, insiste naquilo que você acha que é para insistir e segue o teu feeling, mas com muita responsabilidade, com muita conversa, estudo, com muito diálogo, com muito estudo, com muita análise, exato. Entendeu? Que vai dar certo, cara, assim, é uma coisa que se você fizer isso, mesmo não absorvendo todo, estritamente lendo o manual, mas vai no teu manual. É como o Thiago falou, não é receita de bolo. O Thiago falou isso no início. O Thiago falou isso no início, não é receita de bolo. Faça o seu bolo. Faça o seu bolo. Coloque o seu toque, a sua pitada ali no seu bolo, porque só você sabe o que você gosta. É isso. E foi muito bom, galera, assim, a gente encerrando aí mais uma temporada, a primeira temporada aqui do nosso CJP. Thiago, valeu por vir pra frente das câmeras dessa vez, né? Que bom que você veio e acho que foi muito legal esse papo. E pra quem gostou, pra quem quiser ajudar a gente aí ao canal crescer, pra gente continuar, quem quiser dar dicas aí de episódio, de histórias, de convidados, de temas pra gente discutir aqui no podcast, pode marcar no meu Instagram, no Instagram do Gustavo, no Instagram do escritório, no Instagram do Thiago, vai estar embaixo aqui o Instagram de todo mundo, e no e-mail, contato@cjpadvocacia, para sugerir, para indicar, para fazer qualquer coisa. E nos comentários também aqui. E nos comentários assim, do canal, exato, exatamente. Do YouTube. Compartilha. Se tu estiver vendo isso por outra rede social. Se inscreve lá no YouTube para ajudar os coleguinhas, né? Todo mundo. Não custa nada, eu sou chato pra caramba. Indica pros amigos. É de graça. Exato. Isso aqui a gente está criando, como eu falei, é o ano 1 do novo CJP, e o ano 1 do CJP não é óbvio, sempre pensando por dentro, mas
como o Thiago falou, para fora, é fazer acontecer, não só para a equipe, mas para pessoas que estão ao nosso redor, seja próximas ou não, pessoas que seguem a gente por algum motivo. Ou que se interessam pelo assunto. Manda, coisa legal pra se fazer. não se interessar, manda para um advogado, porque todo mundo conhece um advogado. Exatamente. Então, a nossa ideia aqui não é simplesmente isso, promover o escritório ou um de nós aqui, é a gente ter o maior alcance possível com os advogados, né? E trocar ideia com eles. Esse vai ser um canal de troca de ideia. A gente quer ouvir ali o que eles têm para dizer das experiências deles também, e agregar a nossa. Então, mesmo que você não seja advogado, mesmo que você não tenha interesse especificamente no assunto que... Manda para alguém que tem. Manda para alguém que tem, marca alguém aí. Exato. Thiago, valeu, obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio do CJPcast. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu.